Outro ponto importante de discussão nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS são os desafios no tratamento de outras doenças que têm aí se tornado cada vez mais comuns nas pessoas com HIV. O câncer é uma delas. Acredita-se que o aparecimento do câncer pode ter relação com o enfraquecimento do sistema imunológico causado pela ação do vírus HIV no organismo. Sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Paulo Hoff, diretor-geral do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Dr. Paulo, muito boa noite para você. É correto dizer que as pessoas que têm o vírus HIV são mais suscetíveis a desenvolver um câncer? Bom, boa noite a todos. É verdade. Aliás, a história da AIDS está intimamente ligada ao câncer, né? Um dos primeiros sinais de que nós tínhamos uma nova doença foi o fato de que pessoas jovens, aparentemente saudáveis, começaram a aparecer com um tumor chamado sarcoma de Kaposi, especialmente na Califórnia, e antigamente esse era um tumor que aparecia somente em pessoas idosas, debilitadas, e foi um dos primeiros sinais disso que se tornou essa epidemia mundial da AIDS. Então, além do sarcoma de Kaposi, diversos outros tumores são bastante comuns em pacientes que têm essa infecção. Já que você entrou nesse ponto, vamos saber quais são os mais comuns tipos de cânceres que acometem pessoas que têm HIV. Claro. Quando o indivíduo tem o HIV, ele não tem necessariamente ainda a síndrome, não tem a AIDS ou SIDA, como a gente chama no Brasil. Ele tem que ter ou uma infecção ou algum outro fator que são fatores definidores da doença. E 3 tumores são definidores de AIDS. Seriam o sarcoma de Kaposi, 400 vezes mais comum no indivíduo soropositivo do que nas pessoas que não têm contaminação pela AIDS, o linfoma não Hodgkin, que é um linfoma que tem aumentado de incidência na população em geral também, e para as mulheres o câncer de colo uterino, que também é causado por um vírus, o HPV, e se torna mais comum nas mulheres que têm também infecção por HIV. Quer dizer, as pessoas que têm esses 3 tipos de cânceres, aumenta muito a chance nos pacientes que têm HIV, de desenvolver esses 3 tipos de cânceres. Exatamente, e a presença desses tumores associados à presença do HIV já é definidor da presença da síndrome do AIDS ou do SIDA. Eu estava lendo antes da nossa entrevista começar que o câncer teria se tornado uma das maiores causas de morte nos pacientes que têm HIV, ou que desenvolveram a AIDS, melhor dizendo. A gente ouve muito falar que morreu de pneumonia ou de algumas doenças associadas, o câncer é uma delas. Ele é mesmo a maior ou ele está entre as maiores? Certamente está entre as maiores e é em razão do sucesso do tratamento com os antirretrovirais e o tratamento das infecções, que antigamente era a principal causa de morte desses pacientes, agora estão vivendo muito mais e acabam tendo, então, infelizmente, um risco maior de desenvolver outras doenças como o câncer, que se torna um fator relevante de morbidade e mortalidade para esses pacientes. Quando a gente tem um paciente com HIV que desenvolve um câncer, seja ele um desses 3 ou outro tipo de câncer, ele corre um risco maior de desenvolver a doença, a AIDS, no caso, ou ter um sistema imunológico prejudicado, ou isso aparecer? Não, normalmente é o contrário. O indivíduo com o sistema imunológico mais afetado pela AIDS é que tem um risco maior de ter a doença. E depois nós temos que ver a parte do tratamento, que também tem uma relação estreita entre os 2 vírus. Pacientes que têm AIDS e têm um câncer, mas têm o vírus da AIDS controlado, uma taxa viral baixa, ou seja, aqueles pacientes que estão tomando a medicação e estão tendo sucesso, terão um sucesso maior no tratamento do câncer também. Enquanto que o indivíduo que tem a AIDS e a infecção esteja descontrolada, vão ter uma dificuldade maior no seu tratamento. Fica um pouco mais difícil mesmo, né? O prognóstico fica pior. Quando a gente pensa que o paciente desenvolveu um câncer porque tem uma associação com o vírus HIV, pode ter algum outro fator além disso, né? As pessoas que não têm HIV, obviamente, desenvolvem cânceres em várias situações diferentes. Qual é a situação que pode ser um a mais aí para o paciente que já tem o HIV? Claro. Todos aqueles fatos que levam ao desenvolvimento do câncer na população em geral podem estar presentes no paciente com HIV também. Então, ele tem o HIV como um fator de risco adicional aos outros fatores. Um outro ponto importante é que o HIV é uma doença sexualmente transmissível. E algo que escapa muitas vezes da população é que um número considerável dos nossos pacientes com câncer têm câncer causados por vírus, muitos deles transmitidos
por relação sexual sem proteção. O mais comum é o papilomavírus humano, que está associado ao câncer de colo uterino na mulher, câncer de canal anal em homens e mulheres, câncer de pênis em homens, câncer de cabeça e pescoço em ambos. O popular HPV, né, doutor? O HPV. E você tem outros vírus também, por exemplo, o vírus da hepatite associado a tumores no fígado. Então, o fator de risco que levou à contaminação pelo HIV também pode ter sido um fator que tem exposto este paciente a outros vírus que pode estar colaborando na formação do tumor. Aproveitando uma brecha nesse trecho da entrevista, pelas reportagens que a gente acompanhou antes de começar a conversar com o Dr. Paulo Hoff, do Sírio-Libanês, as pessoas hoje, doutor, eu queria que você me dissesse isso, perderam o medo de se infectar pela AIDS, né? A gente falava disso nos bastidores, né? Tanto que você está falando de contaminações sexualmente transmissíveis, que são evitadas com o uso da camisinha. Exato. Né? Tanto a AIDS quanto a hepatite B, que é sexualmente transmissível. Principalmente a B, e aí o HPV, por exemplo. HPV e quer dizer, o herpes. As herpes, né? As pessoas perderam o medo. Eu acho que, infelizmente, o sucesso da terapia antirretroviral, que levou essa doença a se tornar uma doença crônica, fez com que as pessoas, às vezes, tivessem um pouco menos de receio do que deveriam ter. Ainda é uma doença grave, uma doença que requer tratamento para o resto da vida. Nós, infelizmente, ainda temos muito a caminhar até que nós eliminemos a AIDS como um problema de saúde pública. E é importante que as pessoas tenham em mente que, apesar de todos os avanços e o sucesso do programa contra a AIDS no Brasil, continua sendo um problema relevante. E o uso da camisinha evita a AIDS e outros vírus e outros problemas sérios que podem ocorrer numa relação sem proteção. Sim. Falando um pouquinho do tratamento de pacientes que têm HIV e também desenvolveram um câncer, seja ele um desses 3 mais comuns ou outros tipos de câncer, em que pé está esse tratamento? Essa é uma boa notícia. O paciente com HIV controlado pode esperar praticamente a mesma chance de cura e os mesmos bons resultados que teria um paciente sem a doença. O problema ocorre quando o HIV não está controlado, quando o CD4, ou seja, os linfócitos estão muito baixos, a imunidade está baixa, esse paciente apresenta uma dificuldade maior de tratamento e o resultado do tratamento pode não ser tão bom. Esses tumores que nós listamos, o sarcoma de Kaposi, o linfoma non-Hodgkin e o carcinoma de colo uterino, são tumores que, quando diagnosticados precocemente, todos eles têm possibilidade real de cura elevada. Então, é muito importante que no tratamento dessas doenças nós tenhamos uma multidisciplinariedade. Você tem que ter um infectologista, eventualmente cirurgião, ginecologista, ou oncologista, suporte nutricional, psicológico, enfermagem, etc. Porque é um esforço de time e é muito importante que nós tratemos as duas doenças. Você tem que tratar a AIDS para ajudar a tratar o câncer para ajudar o paciente com AIDS. No caso, num caso como esse, tratamento conjunto, que é o indicado, o paciente que tem o vírus da AIDS continua tomando o coquetel normalmente e inclui o tratamento oncológico ou muda também o tratamento para o vírus da AIDS ao mesmo tempo? O paciente que tem o vírus da AIDS e toma os coquetéis antirretrovirais normalmente toma um número muito grande de medicações. E existem interações medicamentosas entre estas medicações e o tratamento do câncer. Aí é que essa relação entre os médicos que estão tratando o paciente tem que ser próxima para que, se ocorrer efeitos colaterais ou interação negativa entre as medicações, isso possa ser ajustado. Então, eu tendo a trabalhar muito próximo dos infectologistas quando tem um paciente nessa situação e nós conversamos muito frequentemente para adaptar o tratamento àquele paciente. Geralmente, tem muita reação adversa e se tem, quais são as mais comuns? Para quem está em casa poder ter uma ideia de como funciona isso. São tratamentos bem difíceis, né, doutora? A gente nunca pode perder de vista que estamos falando de 2 doenças super graves. O câncer é uma doença grave e que assusta muito quando a gente recebe um diagnóstico de câncer. A pessoa que recebe isso sofre muito. Como que fica essas reações? Então, você imagina o indivíduo, ele tem HIV, AIDS e recebe o diagnóstico de câncer. São 2 doenças que têm um tabu
um estigma Sim. muito grande na sociedade e assustam bastante. Até, né, doutor? Por isso que eu comentei que eu acho que o apoio psicológico é muito importante nessas horas. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista o objetivo final, que é, na medida do possível, em grande parte das vezes, eliminar a doença. Eu tenho um número grande de pacientes HIV positivos que superaram, se curaram do câncer, então isso é possível. Agora, os efeitos colaterais, naturalmente, que são significantes, porque você tem a terapia antirretroviral, que muitas vezes é difícil, e você tem o tratamento oncológico, que inclui medicações fortes. Mas, olha, dá para levar. E talvez vem com a idade, né? Eu me lembro de uma época que era muito mais difícil, onde nós tínhamos terapias muito limitadas para o HIV, era difícil baixar a carga viral e os efeitos colaterais eram maiores. Então, eu acho que até neste ponto nós avançamos muito e hoje é perfeitamente possível tratar um paciente com HIV com a terapia antirretroviral e com o tratamento do câncer. No caso, as quimioterapias, as radioterapias, elas são mantidas no programa quando é possível? Eu fico me perguntando, em relação aos efeitos colaterais, se deve sobrecarregar muito, né? O corpo já fica muito sobrecarregado com a quantidade grande de drogas, né, para um tratamento como esse. Sobrecarregar muito o fígado, né? Isso é uma coisa que sempre a gente preocupa, né, doutor? E você sabe, é muito interessante, no início da epidemia, havia a ideia de que um paciente com AIDS deveria receber um tratamento mais leve para o câncer, que ele não toleraria o mesmo tratamento que o indivíduo soronegativo. Só que isso caiu por terra. Nós temos, inclusive, um trabalho aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, no ICESP, em que nós avaliamos os pacientes que tinham, por exemplo, câncer de canal anal, causado pelo HPV, e tinham HIV ou não tinham HIV, e nós mostramos que ambos os grupos toleram o mesmo tratamento e a probabilidade de cura é extremamente alta, é muito similar nos dois grupos. Então, essa ideia de que o paciente com AIDS tem que receber um tratamento oncológico mais light, isso não é verdade. Ele tem que receber o melhor tratamento possível para o câncer. Exceção feita para aquele indivíduo em que tem uma carga viral alta e está com a imunidade muito baixa. Sim. Ele talvez não tolere a mesma carga de tratamento contra o câncer, mas é um somatório. Mas pode tratar de uma forma menos invasiva e talvez por um tempo mais prolongado. Isso, e é muito importante que o tratamento da AIDS seja feito junto com o tratamento do câncer. Agora, doutor, você falava sobre a importância de se descobrir também o câncer no início, porque isso é um fator de aumento de chance de cura, mesmo em pacientes que não têm AIDS, né? No caso do HPV, os homens, eu não sei se tem um controle tão significativo quanto as mulheres, mas as mulheres têm um controle um tanto quanto maior por conta da ida anual ao ginecologista e se descobre, né, com mais facilidade o início de uma infecção por HPV. Os outros tipos de câncer, o Kaposi e o linfoma não Hodgkin, são de fácil detecção, porque geralmente o câncer demora a aparecer quando não é feita uma triagem anual, semestral? Na população em geral pode ser um pouco mais difícil porque não há razão para esse indivíduo estar indo no médico o tempo inteiro. Mas o paciente que é soropositivo, ele já vai ao médico frequentemente. E o médico acaba conhecendo profundamente esse paciente. Então, o infectologista, um bom infectologista, não vai tratar só a infecção, ele vai prestar atenção em sinais. Esse paciente desenvolveu uma lesão de pele suspeita para Kaposi, esse paciente tem um linfonodo aumentado, que pode ser linfoma, e aí ele vai encaminhar esse paciente para fazer os exames adequados e vai fazer a detecção precoce. A detecção precoce, ela é fundamental em qualquer situação, incluindo nos pacientes com HIV e AIDS. E aí, se você me permite, já que nós estamos aqui na televisão, serviço de utilidade pública, né? O problema do HIV em relação ao câncer é a imunossupressão. E existem outras situações em que o indivíduo é cronicamente imunossuprimido e nessas situações ele também precisa ser avaliado com cuidado preventivamente. Por exemplo, pacientes transplantados que recebem imunossupressão para manter esse órgão. Depois de décadas, eles também têm uma imunossupressão e também é importante que eles acompanhem periodicamente com o seu médico para detectar o aparecimento de algum tumor precoce. Pacientes que precisem fazer uso de corticoide cronicamente por anos e anos, eles também podem ter o risco um pouco aumentado se isso chegar ao ponto de imunossupressão. Então, é sempre importante que indivíduos que tenham qualquer tipo de problema ou tratamento que leve à imunossupressão
tenha um acompanhamento de perto, né? Seja um pouco mais atencioso. E o médico vai fazer isso? Já vai ter toda essa orientação de acompanhamento? Claro, o bom médico vai fazer isso e nós notamos isso, que os infectologistas são muito bons em fazer essa detecção precoce. A gente tem recebido pacientes apropriadamente encaminhados, avaliados e quando isso acontece, a probabilidade de cura é muito boa. Então, eu tenho, como eu disse anteriormente, diversos casos, pacientes que foram tratados mais de 10 anos estão curados dos seus tumores. E com o vírus do HIV controlado. Esse foi o grande sucesso da medicina, né? Quando eu comecei a fazer medicina no início dos anos 90, era uma coisa muito triste, né? O diagnóstico de HIV levava a uma morte em 6 a 12 meses em praticamente todo mundo. O paciente definhava na sua frente e você tinha muito pouco a fazer. Hoje nós temos pacientes vivendo 20, 25, 30, nós não sabemos nem qual é o limite. Sim. Agora, continua sendo uma doença grave. Os jovens que estão ouvindo têm que pensar em prevenção, sexo seguro. E adicionar mais uma coisa, no Brasil, além do HIV, o HPV é um problema de saúde pública sério e o Ministério da Saúde disponibiliza vacina para meninas e pretende disponibilizar para meninos também. Nós não podemos ter jovens não imunizados, muito importante. E também, assim, as pessoas perderem o preconceito de fazer o teste para saber se tem o vírus HIV, né? O medo, o preconceito, e caso isso aconteça ou seja positivo, fazer uso do tratamento, né, doutor? Fazer uso do tratamento. Porque às vezes começa, não termina, acha que pode terminar porque ficou bem, se sentiu bem, para de fazer o tratamento, isso é impossível. Começar o tratamento e parar no meio é ruim porque ele vai se expor à progressão da doença, pode expor seus entes queridos, né, numa relação, seus parceiros, e mais grave, né, se você começa a ter um indivíduo começando e parando, pode levar ao desenvolvimento de resistência da medicação. Quando você tem uma doença em que nós controlamos, mas não curamos, nós temos que pensar em décadas para frente. Então, as pessoas têm que ter consciência da seriedade do problema. E o Brasil tem um programa muito de sucesso em relação ao tratamento do vírus HIV, o que ajuda também a fazer o controle, né? Isso é um tratamento reconhecido mundialmente.